Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana e São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 19 de abril, sábado. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, versículos de 1 a 12. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. O primeiro dia da semana para nós é muito importante, é o domingo. Mas a liturgia judaica celebra a véspera também. Então, o sábado à noite já é a véspera do domingo. É a hora em que as mulheres vão ao túmulo para poder então levar perfumes para passar no corpo de Jesus. Porque como Jesus foi sepultado às pressas por causa da Páscoa, não houve tempo de preparar bem o corpo, como os judeus tinham o costume. Elas encontraram a pedra do túmulo removida. Por aí elas já levaram um susto, porque quem poderia ter removido aquela pedra? Era uma pedra muito grande, era uma pedra enorme, que foi colocada pelos soldados. Mas ao entrar, para verificar o que havia acontecido com o túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. A princípio imaginaram muitas coisas, que o corpo de Jesus havia sido roubado, imaginavam que algo extraordinário e divino poderia ter acontecido. Nisso, dois homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Eram dois anjos, mas elas ainda não o reconheceram, porque estavam muito assustadas e com medo. Então, tomadas de medo, elas olharam para o chão, mas os dois homens disseram: Por que estáis procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Os anjos anunciam a notícia maravilhosa. Jesus está vivo. A pedra foi removida por Deus. Seu corpo não poderá mais ser encontrado. Ele está vivo eternamente. Ressuscitou, disse os anjos. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar no terceiro dia. Jesus já havia anunciado isso várias vezes, que ressuscitaria. Mas como ninguém nunca tinha visto alguém ressuscitar dos mortos, eles não acreditaram. E como eles viram Jesus morto na cruz, acharam impossível que Jesus poderia ressuscitar. Então as mulheres se levantaram, se lembraram das palavras de Jesus. As mulheres são as primeiras que Jesus escolheu para serem missionárias da ressurreição. Elas acreditaram na palavra dos anjos. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo aos 11 e aos outros discípulos. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Esse é um grande pecado que não só os apóstolos cometeram, mas muitos de nós, de não acreditar no testemunho da igreja, no testemunho das mulheres e dos homens de fé. A igreja sempre viveu dos testemunhos, do testemunho das mulheres, do testemunho dos apóstolos, do testemunho dos missionários. Mas é preciso crer, é preciso confiar, é preciso esperar em Deus. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Pedro é o chefe dos apóstolos. Ele vai averiguar, ele vai procurar a verdade. Pois Jesus havia lhe dito: quem procura encontra, e quem bate a porta será aberta.
Olhou para dentro do túmulo e viu apenas lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. O processo de crer exige a busca, a procura, não se calar, não cruzar os braços. Pedro não ficou parado. Embora sua fé fosse frágil e fraca, ele procura verificar o testemunho das mulheres. Hoje, nós também precisamos fazer assim. Ainda que nossa fé seja pequena, verifique o testemunho das mulheres e dos homens de fé, dos religiosos, dos consagrados, dos padres, dos bispos, dos catequistas, do povo de Deus. Ouça a palavra e verifique, e você vai encontrar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.